Amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Quero parabenizar a Igreja Betel por mais um ano de vida, pelos seus 38 anos. 38? 48. Geralmente, as pessoas gostam quando a gente fala um pouquinho menos a idade, né? Então, a igreja ficou feliz. Aí, opa, só 38. Aos 48 anos, perto do ano do jubileu, e eu quero parabenizar todos os irmãos, membros dessa igreja local, que fazem parte dessa história. Desde aqueles que estão aqui, desde os primórdios, aos que chegaram há pouco tempo. Todos vocês que fazem parte dessa história, parabéns. Deus os abençoe e os fortaleça. Deus abençoe sua vida, pastor Samuel, e toda a sua equipe, os pastores e seminaristas dessa igreja. Abençoe o conselho dessa igreja, todos os presbíteros, a junta diaconal dessa igreja, os líderes dessa igreja, cada membro, quer sejam eles crianças ou adultos. Que Deus os abençoe grandemente. Motivo de grande alegria poder compartilhar com vocês desse momento precioso. Quero convidá-los a continuarmos adorando a Deus agora com a reverência de nossos corações, acompanhando a leitura e exposição da palavra do Senhor. E lhes convido a abrirem as Escrituras em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Versículos de 1 a 14. Quero falar com vocês hoje, baseado nesse texto, sobre o declínio espiritual que clama por avivamento. Ezequiel capítulo 37 diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Era por volta do ano 468, antes de Cristo. Naquela manhã,
As pessoas que acordaram não imaginavam que suas vidas iam ser tão assoladas. Exércitos babilônicos, sob a égide de Nabucodonosor, que já havia destruído várias nações, agora está no encalço no entorno de Jerusalém. E todas as fortificações foram rompidas. Naquele dia eles foram abalados de forma muito poderosa. E então todos os soldados, você pode imaginar se fosse numa manhã como aquela, as crianças acordando, as pessoas levantando e começando a ouvir gritos aqui e ali, e quando se percebe um exército inteiro invadindo Jerusalém, destruindo as pessoas, matando crianças, jovens, idosos, eles eram extremamente cruéis e malignos. 1/3 da população morreu a fio de espada. Alguns foram preservados para servir de ensinamento, foram guardados, amarrados, e para mostrar a maldade deles, dos babilônicos, os pais começaram a contemplar os seus próprios filhos em sua frente, sendo mortos. E eles ali amordaçados, presos, chorando, vendo seus queridos filhos sendo assassinados na sua frente com requintes de crueldade, vendo eles gemendo, dando seu último suspiro e morrendo. E os pais sem poder fazer nada naquele momento. Imagine que chacina, que tragédia. E naquele momento, então, vinha um soldado caldeu e vazava os olhos dos pais para que eles tivessem agora a última lembrança de alguma coisa que eles viram, seus filhos agonizando na sua frente. Aquele dia foi terrível. Jerusalém caiu. E agora o povo vai viver um dos piores cativeiros, que durou cerca de 70 anos. Essa era a realidade do povo de Deus nos dias que nós temos a profecia de Ezequiel. O cativeiro babilônico arrancou do povo a esperança, a alegria, a expectativa de prosseguir. Para os que sobreviveram, quem sabe eles poderiam até estar ali agoniados, dizendo: Deus, por que o Senhor não me levou? Por que o Senhor não me levou no lugar do meu filho? Por que o Senhor não me levou no lugar da minha esposa? Por que o Senhor, meu Deus? Então vinham muitas dúvidas. O ânimo do povo foi a zero. O desespero tomava conta de todas as pessoas. Era uma grande tragédia, como o povo nunca imaginava que poderia sofrer. Olhando para a nossa realidade nos dias atuais, nós vemos muitas pessoas que não sofreram ataques de exércitos babilônicos, mas que também sofrem por causa do declínio espiritual de suas próprias vidas. Estão prostrados. Andando pelas ruas da cidade, você vê pessoas que perdendo a sua dignidade ou até mesmo o respeito próprio, vivem de qualquer forma. Entregues ao mundo das drogas, ao mundo da prostituição. Muitas pessoas abandonaram até mesmo suas casas, preferindo viver escravizadas ao pecado. O quadro que nós temos não é muito longe de nós. Às vezes, ao sairmos aqui do templo, andarmos 2, 3 ruas, nós começamos a perceber as realidades. Acompanhamos noticiários e ficamos abismados com os números de pessoas deprimidas, de pessoas angustiadas, de pessoas desanimadas, de pessoas caídas. E as igrejas, que deveriam trazer solução para muitas pessoas, elas muitas vezes estão brincando com temas aparentemente inofensivos, mas guiando pessoas por ventos de doutrinas de lá para cá, e essas são as igrejas que estão cheias. Ao passo que outras vezes pequenas igrejas que estão falando da palavra de Deus não sabem como se mexer e alcançar as pessoas ao seu redor. Nosso quadro não é um quadro simples. É como se fosse um quadro de um cenário de guerra, com pessoas caídas, desanimadas, com muitas pessoas mutiladas, sem esperança, presas nas artimanhas, nas armadilhas de Satanás, flechadas com seus dardos inflamados, e assim nós temos visto a realidade de muitas pessoas. Por isso mesmo eu gostaria que a gente pudesse meditar nesse texto, que embora sejam cenários diferentes, um é de guerra real, mas a gente vive outra guerra, uma guerra espiritual.
E nessa batalha são muitos os caídos, os mortos, os fracos, os doentes, os desanimados. E esse declínio espiritual na vida do povo é algo que a gente não consegue mudar com nossas mãos, com a nossa força, com nossas ideias. E o que a gente pode fazer é orar a Deus, pedindo a Deus que intervenha no tempo e na história, e que queira usar a sua igreja hoje, queira usar cada um de nós para despertar as pessoas, para transformar essas realidades. Mas às vezes você fala: pastor, como é que Deus vai me usar? Nem eu estou com essa força toda, nem eu tenho vontade eu vejo as coisas e falo: não tem solução mais não tem mais o que fazer, estamos perdidos. Quando você anda aqui em São Paulo e descobre aquela Cracolândia, você fala: aqui não tem mais solução não, e agora ainda avançaram para outra região. Aí você fala: não tem o que fazer, já tentaram de tudo, não tem mais o que fazer. Você vê uma juventude hoje que não sabe mais quem ela é, e guiados por todos os tipos de ideologias que vão seguindo, multidões, jovens e mais jovens, adolescentes, crianças, pré-adolescentes, se estragando no mundo de pecado. E a gente pensa: o que nós vamos fazer? A gente não sabe nem como. Nessas épocas difíceis, de declínio, de decadência espiritual, precisamos estar com os nossos olhos abertos para enxergar essas coisas e suplicar a Deus: Senhor, intervém. Senhor, muda a nossa história. Senhor, faz alguma coisa. Eu não sei nem te dizer o que é para fazer, Senhor, mas começa isso, inclusive faz comigo também, que às vezes eu estou meio desanimado, que às vezes eu estou aqui, mas eu estou meio forçado aqui, assim, sabe, meio na marra. Mas, Senhor, opera em nós, transforma essas coisas. Essa deve ser a oração da igreja, enquanto mantém-se ainda aqui nos seus dias de peregrinação. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para o texto de Ezequiel e ver o que Deus falou por meio do seu profeta, quais foram as instruções que ele trouxe naqueles dias e que realmente trouxeram esperança, paz e transformou aquele mundo, para que a gente possa entender o que podemos aplicar dessa mensagem de Ezequiel, daqueles dias difíceis do cativeiro babilônico, para os nossos dias hoje. E assim orarmos para que Deus nos desperte, opere em nós e faça aquilo que só Ele mesmo é capaz de fazer. O capítulo 37 de Ezequiel é um capítulo conhecido de todos nós. Talvez, se falar assim, Ezequiel, o que é que você lembra? Se você tem curiosidades com o mundo angelical, talvez a sua preocupação seja com as descrições que nós temos em Ezequiel. Se você não ouviu nenhuma mensagem de Ezequiel, pelo menos essa você já deve ter ouvido, do que aconteceu no Vale de Ossos Secos. E aqui nós temos então essa mensagem trazida de Deus para o seu povo por meio do seu profeta. Os versos 1 e 2 introduzem o assunto, dizendo que veio sobre Ezequiel a mão do Senhor, ou seja, Deus, de uma forma poderosa, tomou Ezequiel e o levou para um lugar. Ele diz que o Senhor me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Não há detalhes de como aconteceu esse transporte, se foi uma visão que ele teve, se ele foi levado ali mesmo. A expressão que ele usa é: a mão do Senhor me tomou. É como se Deus o pegasse aqui e lançasse em outro lugar. Essa é a ideia. E a gente vê que isso, inclusive, existiram episódios, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que isso aconteceu. E quando ele chega nesse vale, então, você imagine aquele lugar, um cenário pós-guerra, um lugar onde havia morte, destruição, corpos largados no chão, não havia mais os abutres, os urubus voando ali, porque a carne já tinha sido toda consumida dos mortos que ali estavam. Não tiveram aqueles mortos o privilégio de serem sequer enterrados, eles foram largados ali a céu aberto, seus corpos se estragaram no tempo, suas carnes secaram, não havia mais nada a não ser ossos sequíssimos. Essa é a visão. Estava no meio de um vale e Deus fez Ezequiel andar ao redor, andando de um lado para o outro. Não era assim, 3, 4, 5 ossinhos, não, e ele dando volta. Na verdade, era um vale.
E Ezequiel está andando nesse vale, vai para lá e vendo aquele cenário cinzento, pós-guerra, só ossos secos, sequíssimos, ou seja, aquilo aconteceu já há muito tempo, não é uma coisa recente. E esses ossos eram muito numerosos na superfície do vale, e a ênfase do texto, eles estavam sequíssimos. E Ezequiel olhando naquele cenário, assim, sem barulho de nada. Fico imaginando aquele vento que passava naquele vale, e Ezequiel andando. E enquanto isso, agora tem o verso 3, Deus lhe faz uma pergunta, e essa pergunta norteará a estrutura do texto para frente, onde nós temos uma pergunta de Deus e depois uma resposta a essa pergunta. Versículo 3, então, ele diz: então me perguntou, ou então esteve me perguntando, não foi só uma vez. Ezequiel está andando, dando a volta nesse vale, arrodeando ele várias vezes. Enquanto ele percorre isso, Deus falando com Ezequiel o tempo inteiro: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel: o que eu posso fazer? Filho do homem, esses ossos podem reviver? Filho do homem, o que pode acontecer? Então, enquanto Ezequiel vai andando, e Deus perguntando isso continuamente a Ezequiel, a resposta de Ezequiel seria a mesma que a nossa, né? Se você estivesse lá e Deus te perguntasse isso, né? O que você ia dizer numa situação dessa? Bem, Senhor, eu nunca vi isso acontecer. Foi mais ou menos isso que Ezequiel disse: eu nunca vi, mas tu sabes. Ou o Senhor conhece, o Senhor sabe de que maneira realmente isso pode acontecer, mas eu mesmo não sei, nunca vi. Senhor, mas tu sabes, tu sabes. E aqui está então, irmãos, o desafio da vida, que Deus questiona o seu profeta: acaso podem esses ossos reviver? Deus pode mudar uma situação que aparentemente já está finalizada? Ou seja, a gente morreu ali, os seus corpos foram largados ali, foram ressecados ao longo dos anos. Pode isso mudar? Quem sabe com uma visão mais natural das coisas, a gente podia dizer assim: talvez um super trator passasse lá, pegasse, jogasse esses ossos no lugar e enterrasse. Eu acho que isso poderia fazer, mas não era essa a pergunta. A pergunta é: pode reviver? Você acha que desse quadro aí é possível reverter para o que era antes? Você acha que é possível reverter esse quadro? E Ezequiel então fica ali, e o que nós temos na sequência do texto é essa resposta. Agora os versos 4 a 10 é Deus respondendo a essa pergunta. Deus pode dar vida a situações mortas? E aqui, aplicando para nós hoje, eu pergunto: será que Deus pode reverter esses quadros que nós vemos hoje? Será que Deus pode reverter esses quadros de desolação que temos visto em nossas ruas? De gente entregue ao pecado, de gente arruinada em suas vidas, de gente entregue às religiões ocultistas, de pessoas perdidas na idolatria, de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. O Senhor pode reverter esses quadros? O alto índice de divórcios que nós vemos hoje em dia, será que Deus é poderoso para reverter isso? Será que Deus pode mudar essa situação? Será que Deus pode pegar nossas pequenas igrejas e fazer dessas igrejas instrumentos poderosos que vão impactar as cidades, o estado, o país? Será que Deus pode reverter o que nós estamos vendo no nosso cenário político? As brigas, as divergências, os erros grotescos que a gente percebe? Será que Deus pode mudar essas coisas? A resposta nossa, claro, né? A gente sabe que Deus pode. Mas Deus nunca responde assim: Ezequiel, você acha que eu posso fazer isso? É possível transformar isso aqui? Deus não chega assim e fala: Ezequiel, eu posso, vou te mostrar. Deus não fala, Ele só mostra. Do mesmo jeito que você não vê Jesus dizendo assim: eu amo vocês. Como é que a gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira? Não é porque Jesus estava lá na cruz e dizendo: gente, amo vocês, você não fica vendo ele falando dessa maneira, mas a ação dele demonstra o seu grande amor. Aqui também nós temos a resposta de Deus sobre esse desafio da vida, onde Deus vai mostrar o resultado. Então, observe os versos 4 a 10, então.
a resposta que nós temos a esse desafio da vida. Primeiramente, a profecia ela é anunciada, versos 4 a 6. Disse-me ele, profetiza esses ossos. Você fica imaginando que ordem, Senhor, o Senhor quer que eu fale aqui? Mas não tem ninguém aqui. Pois é, Ezequiel, começa a falar aí com esses ossos. Senhor, o pessoal já disse que eu sou doido, mas agora vão dizer mais ainda, né? Aqui não tem ninguém, Senhor. Ainda bem que não tinha ninguém filmando também, né? Para depois botar lá. Ezequiel, o louco que fala perto dos vales sombrios para ossos secos. Fala, esse cara não está dentro da casinha, não. A ordem de Deus era absurda. Profetiza esses ossos. E olha o que ele deveria falar. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Até osso seco tem que ouvir a palavra de Deus, né? Então, se você não está osso seco, então sempre lembre disso. Se até osso seco tem que ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu e você. Ouçam ossos, meu Deus do céu, Senhor, é isso mesmo? Fala, Ezequiel. Ossos secos. Ossos, ouçam o que eu tenho para dizer para vocês. E aí vem agora. O que ele deveria dizer? Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A ideia é bem enfática. Quem vai fazer isso é Deus. Observe que o início da profecia já é uma referência ao Espírito entrar neles para viver. Já é o resultado final. Mas aí ele diz, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós te darei peles, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis, e conhecereis, é bem enfático também esse final, que eu sou o Senhor. É como se ele dissesse, eu mesmo, eu sou o Yahvé, o Deus da aliança. Vocês vão saber que sou eu que vou fazer isso. Então nós temos aqui nos versos 4 a 6, a profecia sendo anunciada. Ezequiel, é isso que você vai falar. Pegou, Ezequiel? Sim, Senhor. Então como é que você vai dizer? Eu vou dizer assim, ossos secos. Ai, meu pai, ossos secos. Ei, você ali, mais ressecadinho. Ouça o que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou fazer entrar o Espírito em vocês vão viver. Aí vocês vão voltar a ter carne, vai aparecer os tendões, e você vai aparecer carne, e vocês... Só olhando para osso seco assim, isso parece o pregador. Às vezes a gente prega mais ou menos assim, viu? Às vezes quando a gente está pregando, a gente fica assim, meu Deus, não vai sair nada aqui. Estou pregando isso aqui, às vezes, se tivesse uma portinha ali no canto, falando, rapaz, eu posso sair por ali? Que a gente não vai dar efeito nenhum, nada disso. Eu me recordo com a conversão da minha mãe. Minha mãe se converteu uma vez, um pastor já falecido, estava pregando nossa igreja de origem, lá no interior da Bahia, em Campo Formoso, um templo grande, profundo, e sem microfone não dá para falar lá, só se você puxar muito a garganta. E eu me lembro que ele, sem muito jeito, com o uso do microfone de lapela, que ficava aqui no seu terno, e o pastor da igreja sentado atrás, e eu era operador da mesa de som na época. Ele começava a pregar, que assim, de repente ele olhava, falava com o pastor e voltava aqui no microfone, e pegava aqui assim. Aí eu falava, eu não consegui entender nada, porque cortava. E eu ali tentando ajustar o volume para pegar na hora que ele virava assim, e voltava no microfone. Naquele dia que eu pensei assim, meu Pai do céu, tanto visitante, foi o dia que minha mãe, no final, se converteu. Foi o dia que Deus chamou minha mãe à vida. E aí, quando ela veio conversar comigo, eu falei, mãe, a senhora tem certeza? Não é emoção, não? Ela, meu filho, me ajude nessa nova caminhada. E se converteu. E eu fico pensando, às vezes a gente fala coisas, ou vê umas mensagens e fala, meu Deus do céu, hoje vai converter todo mundo. E aí converteu em sono. Todo mundo cochilou naquele dia. Não depende de nós, mas é obra de Deus. Ezequiel, então, foi o emissário. Fala com os ossos. E começa a falar com ele. O sentimento de um pregador é o sentimento da impotência, porque ele está expondo a verdade, falando o que Deus manda ele falar, mas ele não tem poder de produzir nenhuma mudança. Ezequiel ouviu a instrução toda, a profecia foi anunciada, e agora ele começa a falar. Versos 7 e 8, nós temos a profecia sendo realizada. Então, diz assim, então profetizei segundo me for ordenado. Então, ele começou a dizer aquelas coisas que nos versos anteriores Deus disse que era para ele dizer. Enquanto ele estava falando, ossos secos, ouça o que eu vou dizer para vocês. Eu farei entrar em vós. E aí começou um barulho. A ideia do barulho aqui não era um barulhinho. Na verdade, era um tremor.
uma espécie de um terremoto. Ele começou a sentir aquele tremor, aquele barulho, e os ossos começando a se juntar uns com os outros. E é interessante, cada osso ao seu próprio osso começou a se juntar. Não tinha um osso de uma canela curta com uma canela mais comprida. Não tinha braço de um misturado com o de outro. Era o osso de cada um que tinha morrido ali, começa a se juntar. Então, no primeiro momento, fica um monte de esqueleto grudado ali, parado. E Ezequiel, meu Deus, o que é isso? E ele, peraí, eu não falei tudo. Enquanto ele falava, essas coisas começaram a acontecer. E ele falando e vendo aqueles ossos, ouçam o que o Senhor diz, porém tendões em... Meu Deus, daqui a pouco começa como se fosse um processo de superclonagem, ao contrário, né? E onde começa ali agora a aparecer os tendões, os músculos. Aí você vê aquele esqueleto vermelho com branco, assim, aqueles olhos esbugalhados, assim, aquela caveira recomposta. E eu fico pensando, se fosse eu estava ali, com o queixo no chão, vendo aquele processo. E Ezequiel continua falando, farei crescer pele sobre vós, daqui a pouco aquelas carnes vermelhas revestidas de pele, e daqui a pouco as pessoas inteiras, completamente, não acredito. Aí Ezequiel terminou sua profecia, estava todo mundo lá. Mas há um detalhe, o verso diz no verso 8, que cresceu os tendões sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então eles estão inteiros, mas eles não se movimentam. Você olha assim, chega perto assim e fala, dá para tocar, é de carne e osso. Você está me ouvindo? Prestou atenção no que eu falei? Está lá aqueles bonecos parados na frente dele. Mas o início da profecia, quando Deus anunciou, a primeira coisa da profecia lá do verso 5 é: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Agora está tudo pronto, mas falta o quê? Mas não havia neles o Espírito. Então agora a profecia ela é confirmada e com os últimos detalhes, versículos 9 e 10. Então me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, ou o Deus da aliança, vem dos quatro ventos, ou seja, vem toda a sua plenitude, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ou seja, é a ênfase, a profecia enfatizada exatamente nesse ponto da vida. Porque enquanto eles estavam ali ossos, se transformaram em ossos, esqueletos inteiros, e os esqueletos inteiros depois cheios de tendões, cresceu as carnes sobre eles, mas não tem nada, cresceu pele, pronto, está certinho já, recomposto, mas não tem vida, não se mexe, não faz nada. Foi até ali, mas não adiantou até aqui. Aí a ênfase do texto, que é exatamente o ponto principal nosso aqui, profetizei, versículo 10, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. É interessante que Ezequiel então fala novamente, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e vem sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel fala isso, e de repente aquele pessoal que está parado assim, começa assim, eu fico imaginando o barulho agora diferente, de vozes, conversando, uns falando, todo mundo se mexendo, o que aconteceu? O que aconteceu? E Ezequiel lá, com o queixo no chão, quando ele vê um exército grande, muito, muito grande, espalhado naquele vale. Aí eu fico pensando, Deus perguntou tantas vezes, né? A pergunta do verso 3, Ezequiel, e aí? Podem os ossos reviver? Qual é a resposta a esse desafio da vida? Ezequiel agora, Deus, o Senhor pode mesmo, eu nunca tinha visto isso, mas o Senhor fez isso mesmo acontecer, o Senhor reverteu o quadro. Aquele cenário de morte agora se tornou um cenário de vida. Aquilo que estava perdido, agora está salvo de novo. Só o Senhor é capaz de fazer uma coisa dessa. A parte final do texto, agora os versos 11 a 14, nós temos a aplicação disso. Então, observe aqui, seguindo a sequência. Os versos iniciais, 1 e 2, ali apresentam um contexto
No versículo 3, nós temos o desafio da vida feito pelo próprio Deus. Pode Deus reverter esses quadros? Os versos 4 a 10 mostram a resposta. Sim, Deus pode. Ele mostrou como. E agora vem a aplicação disso. A gente precisa dessa última parte, especialmente, porque essa é a hora de aplicar a verdade bíblica ao coração do povo. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Estão vendo, sabendo o que eu fiz aqui? É isso que eu sou capaz de fazer com o povo. Eis que o povo vive dizendo: os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados, porque já havia passado aqueles anos todos na Babilônia. Você sabe o que é sofrer 70 anos? 70 anos, uma geração toda morreu. Uma boa parte dos que foram para lá não vão sair mais. Não aquela geração. Quem foi com 70 anos já para o cativeiro, já partiu. Aqueles que foram criancinhas serão idosos no final desse período. 70 anos, perece a esperança de todo. Ninguém mais esperava nada daquilo. E o povo dizia: a nossa vida está assim, nós não temos esperança, não tem mais o que fazer, já era, Jerusalém acabou, não tem mais como a gente regressar para lá. Olha, por isso o povo não queria mais nada, eles comiam base, eles não tinham gosto por nada, não queriam trabalhar. Por isso Jeremias, quando aparece para eles, fala: eu quero que vocês aumentem, não diminuam, tenham filhos, se casem, construam suas casas aí mesmo, procurem, orem pela paz da cidade. Porque o povo não queria, o povo perdeu a esperança total. Você já viu gente assim? Talvez você até se sinta assim às vezes, sem esperança, sem expectativa, achando que nada mais pode acontecer, e aí, do nada, Deus pega e reverte um quadro quando se menos espera. Ezequiel foi posto no meio do vale, e quando ele menos esperou, o vale mudou completamente. Às vezes a gente vê alguns cenários, irmãos, aparentemente irreversíveis. Deixa eu aplicar isso de uma maneira mais específica, porque às vezes a gente vê isso, eu fiz aplicações mais gerais, da gente ver na cidade, ao nosso redor, mas às vezes você tem situações mortas dentro da sua própria casa. Às vezes um marido que não se converteu, às vezes um filho perdido no mundo das drogas, no mundo do pecado hoje, e você fala: meu Deus do céu, acho que não volta mais não. Às vezes situações, casamentos indo embora, e você fala: não tem mais o que fazer. Crises, problemas que você vê assim, não tem como reverter mais. Olha o nível que chegou, já era, se acabou tudo. Às vezes você enfrenta situações assim. A minha pergunta para você é: Deus pode mudar isso? Deus pode reverter esse quadro? Deus pode transformar situações mortas da nossa vida? Qual é a resposta que o texto já tem? A resposta é sim, Ele pode. Mas agora a parte mais difícil é: você consegue aplicar isso na sua própria vida? Para você ter esperança? Eu me recordo uma vez que eu estava conversando com a senhora, evangelizando não, aconselhando a irmã nossa em Cristo, com problemas sérios no seu casamento. E falava: irmã, você crê que Deus pode intervir hoje? Claro, pastor. Você crê que no que a Bíblia diz, você acredita? Acredito. Você acredita realmente que Jonas ficou na barriga de um peixe 3 dias? Claro, pastor, que eu acredito. Você acredita mesmo nisso? Você acredita que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias de morto? Claro que eu acredito. Você acredita que Deus pode converter seu marido? Ah, pastor, aí também não, né? É interessante, a gente sempre diz que Deus pode. A gente sabe que Deus é Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas quando a gente está com uma situação na nossa casa, na nossa vida, ao nosso redor, a gente olha e fala: isso aí não tem mais o que fazer. E aí é nesse ponto que Ezequiel chega: esses ossos são vocês. Esses ossos são toda a casa de Israel. Vocês vivem dizendo que não é possível, que já era, que acabou. Você já viu gente que vive reclamando da vida? Ah, pastor, já não tem mais como. Só piora a situação. Ó vida, ó azar. Deus pode reverter as coisas. Aplique a verdade bíblica ao seu coração e viva com esperança. É claro, eu preciso fazer uma notinha aqui de rodapé. Deus não vai fazer todas as coisas porque você está achando que vai fazer.
É importante a gente dizer para a mensagem não ficar na metade e você não criar a expectativa errada. Eu estou dizendo que Deus pode fazer. Ele faz se Ele quiser, quando Ele quiser, se quiser. Mas as coisas estão na mão dele, Ele pode. O que eu tenho que fazer então? Senhor, que Tu queiras fazer isso. Aquela oração do leproso, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me limpar. Ou seja, eu reconheço que Tu podes. Não é assim, Senhor, que Tu possas fazer. Eu posso fazer. Então, Senhor, que Tu queiras. Porque basta o Teu querer. Poder o Senhor pode. Que Tu queiras fazer isso na nossa vida. A gente tem que ter expectativa de que Ele pode. A mão dele é quem decide. É Deus dizendo sim, não, aguarde, daqui a pouco. Ou não vai ser por agora. Mas é Ele quem define todas as coisas. Você precisa ter expectativa no lugar certo. Expectativa em Deus. Deus pode reverter os piores quadros. O povo dizia assim, nós estamos como numa sepultura. E aí a palavra dizia no verso 12, assim diz o Senhor, Deus da aliança, eis que eu abrirei a vossa sepultura. A ênfase está clara no texto. É Deus quem tira da sepultura. Eu vos farei sair dela, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vocês vão saber que eu sou o Senhor Yahvé. Eu que abri a vossa sepultura e fiz vocês saírem dela. Vocês vão saber que só eu posso fazer isso. Então, muitas vezes, Deus arranca todas as nossas possibilidades e recursos para a gente chegar à seguinte conclusão: não consigo, não posso, não tenho como fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente chega no fundo do poço, perceber assim, não tenho mais o que fazer. Aí agora é a hora da fé. Eu não consigo nada, não dá mais para reverter, mas Deus, Tu podes fazer. Senhor, opera em nossa vida. Essa é a oração que Deus quer ouvir de nós. Aquela oração quando você não tem mais recurso nenhum, porque enquanto você tem recurso ainda para utilizar, você está usando. Agora acabou todas as fontes, não tem mais onde você se agarrar. Com quem que eu vou me agarrar agora? Meu Deus do céu! E você realmente vai clamar a quem realmente pode intervir. E a ênfase do texto, então, o verso 14, que a ênfase sempre foi essa, tanto na profecia anunciada, quanto na aplicação. Porei em vós o meu espírito, que é o que causa toda mudança, e vivereis. Ou seja, se Deus operar, haverá vida, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor Yahvé, o Deus da aliança. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Esse verso 14, o final dele é bem enfático mesmo, para mostrar que tudo está na mão de Deus. É Ele quem fala, é Ele quem diz, é Ele quem vai fazer. Se quiser, quando quiser. E nós devemos ter expectativa diante dele. Essa profecia de Ezequiel, ela se cumpriu em alguns momentos, né? O primeiro momento acontece exatamente 70 anos depois daquele cativeiro, quando Deus desperta o espírito de Ciro, um pagão. Quando Deus quer fazer as coisas é assim, irmãos, Ele usa quem Ele quer, até um pagão. Desperta o espírito de Ciro e diz, vamos lá reconstruir o povo. Nós? Aí Deus desperta o coração do povo também para ir para lá. Desperta e anima as pessoas para reconstruir Jerusalém. E quando eles começam a fraquejar, Deus levantou os profetas para despertar o povo mais uma vez. É Deus quem faz. Ele disse que ia fazer o povo voltar para a sua terra, aquilo que era impossível. 70 anos depois, você vê o povo lá voltando, as ordens de retorno, e as pessoas reconstruindo Jerusalém, nos dias difíceis de Esdras e Neemias. E tudo foi feito conforme Deus havia dito. Então Deus disse que ia fazer, e de fato Ele fez. Mas nós temos um outro cumprimento disso, também de forma coletiva sobre todo o seu povo, quando o Senhor Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito. E algo que ninguém esperava que fosse capaz de acontecer, aconteceu naqueles dias. Atos 2 relata o evento do Pentecostes, onde acontece que aquele grupo, Jesus passou um período com seus apóstolos, e quando ele é assunto aos céus, tem um grupo de 120 pessoas. Depois do Pentecostes, o grupo de 120 vai a 3.000. Mais uma semaninha vai a 5.000.
Nos outros dias já não conta mais, não dá para dizer quantas pessoas, que era uma multidão gigantesca. Isso porque o Espírito de Deus operando naquele momento. A aplicação que nós temos também dessa profecia, é interessante a gente lembrar que toda vez que alguém se converte, só se converte porque Deus põe o Espírito sobre o morto para ele viver. É Deus quem liga o interruptor da energia. É Ele quem dá o toque de vida, de regeneração. É Ele quem faz a pessoa nascer de novo. Às vezes você ouve a pregação, como eu, adolescente, ouvia. Passei um ano indo na igreja. Ouvia, o pregador me botava para dormir, e eu ficava, e o pessoal dizia, isso aí não é um eleito do Senhor, né? Presbiteriano fala, é assim, né? Aí esse rapaz já tem um ano que ouve a pregação, não vai se converter não, isso aí pode entregar a Satanás, que é alma perdida. E estava lá o tempo inteiro, os pregadores falando, às vezes eu gostava, mas estava ali eles falando, e como se eu tivesse de fone de ouvido, ouvindo música do Metallica, bem pesada. Todo mundo falando e eu aqui com o ouvido tampado. Um dia alguém chegou e fez assim no meu fone de ouvido, ó. E aí eu comecei a ouvir tudo plenamente, eu falei, meu Deus, me converte, Senhor, me transforma. Quem foi que arrancou os fones de ouvido da minha alma? Quem foi esse que ligou o interruptor da minha existência espiritual? Quem é que regenerou a minha vida para uma nova esperança? É o Espírito, só Ele faz isso. Todo esforço humano não será capaz. Mas Deus é capaz de fazer isso. Tudo está nele. E é por isso que nesse dia eu gostaria muito de exortar todos vocês a colocarem a sua esperança no único que pode mudar toda a realidade. Ele pode, num momento só, fazer aquilo que nós não conseguimos fazer em décadas. Ele faz em minutos. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, Ele faz. Nossa expectativa tem que estar nesse Deus, o Deus que opera o impossível dos homens, o Deus que ninguém o freia ou segura de fazer aquilo que Ele quer. Quando Ele diz assim, ó, basta, cessou, tudo se acaba. Pastor, tem tanto sofrimento na minha vida, Deus tem algum propósito, mas na hora que Ele disser assim, ó, acabou, cessou. Jó vivia naqueles dias tão difíceis, numa hora, enquanto ele orava pelos seus amigos, tudo mudou. Aí você fala, então tem que orar pelos amigos da onça, né? Porque aqueles amigos só falavam mal dele. Então é isso que a gente tem que fazer. Não é esse o ponto. É o dia que Deus quer. Ele podia orar e não ia acontecer nada, mas Deus quis que naquele momento, pronto, é agora, Jó. Encerrou. Pum. Começou a se curar, as pessoas começaram a voltar, trazer benefício para ele, e ele ficou com as suas economias que eram zeradas, voltaram a ser maiores do que quando era. Aquilo que é impossível, Deus fez. Deus pega pessoas que você olha assim, esse aqui não tem jeito. Tem uma irmã, aquela mulherzinha mesmo que apareceu aquele dia na reunião da SAF, nunca mais. Aquela mulher tinha muito demônio dentro dela. Quem trouxe aquela tal de Maria Madalena aqui? Deus me livre, aquela ali. Não é de Deus, não. Deixa elas lá com as coisas dela, lá naquela... Não, Jesus um dia tocou o coração daquela mulher. Na hora que ele apertou o interruptor, pronto, a mulher agora se converteu. Não tem mais demônio na vida dela, e nunca mais vai ter. Agora é uma discípula do Senhor Jesus, mudou totalmente. Aquele filho perdido que você tem hoje, e você fala, olha, eu estou até pensando, pastor, não deve ser um eleito do Senhor. Não lhe cabe esse questionamento, mas cabe ter expectativa no lugar certo. Deus, se o Senhor quiser, tu pode transformar isso no momento. Quando você estiver liderando um grupo na igreja e você vê esse pessoal não quer nada, Senhor, o Senhor pode tocar nesses corações e tudo mudar. A nossa expectativa precisa estar no lugar certo. E a nossa expectativa deve estar naquele que dá vida às situações mortas. É o único que dá o fôlego de vida. E quando ele faz isso, até mortos revivem. Cenários pitorescos de desgraça e destruição
são transformados no palco da glória da sua redenção. Devemos crer nele. Jesus Cristo é aquele que pode e que opera poderosamente. Devemos nos sujeitar a ele e dizer: Senhor, faz algo em nós, faz algo em nossos dias. Tenha a sua esperança, a sua expectativa no Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.